Pessoal, tudo bem? Como é que tá? Aqui quem vos fala é o Pai Reginaldo de Ogum. A bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus iguais, a bênção dos meus mais novos, a bênção Baba Mi Ogum. Que possamos todos nós termos dias de paz, de alegria, de felicidade e de muita saúde. Hoje nós vamos estar falando aqui bem breve, né? Porque a gente tenta meio que falar rápido nos programas para também não enjoar as pessoas de ficar ouvindo, né? E aí sim a gente, dentro desses programas, nas perguntas que forem colocando lá dentro do nosso programa, enfim, a gente vai falando depois mais sobre esse assunto e em outros programas também. Mas enfim, hoje nós vamos estar conversando aqui sobre crianças dentro da nossa religião, né? Qual o significado? Qual o motivo? Por quê? Por que não? E quão é importante essas crianças? Eu começo dizendo para vocês assim: se a nossa religião, se é Umbanda, o Candomblé, se é boa para mim, se é boa para minha esposa, se é boa para o seu marido, se é boa para os seus pais, para os meus pais, por que não é boa para o meu filho? Por que meu filho não pode estar aqui dentro comigo porque ele é uma criança? Eu acho que é aí que nós temos que nos pegar a detalhes. O primeiro detalhe é que a criança, ela começa a ser formada quando criança. Nós não podemos ter a ideia de que ele é muito novo, meu filho, ainda, por isso que eu não trago. Quando ele crescer mais, se ele escolher ser um bandista ou candomblecista, aí ele vem. Desculpa, mas você está equivocado. Volto a dizer, se a religião é boa para você, por que não é boa para ele? Por que não vai ser boa para ele? Então assim, se eu sou um bandista ou se eu sou um candomblecista, se eu sou de matriz africana e isso me faz bem acreditar e ser o que eu sou, também tem que ser para o meu filho. E o que eu tenho que fazer é trazer este meu filho ou estes meus filhos para dentro da minha fé e da minha crença. Quando crianças, eles têm que crescer aonde eu estou bem. Eles têm que fazer parte daquilo que eu faço parte e que eu entendo que é bom para mim. É o inverso do que as pessoas falam. E esses acontecimentos, eles recaem muito mais até sobre a Umbanda. O Candomblé já tem uma consciência maior, né? Eu conheço crianças com 1 aninho de idade, ou até às vezes nem nasceu ainda e já são iniciadas no santo. Então essa consciência, temos que dizer aqui que ela é um pouco maior dentro do Candomblé do que propriamente na Umbanda. Mas eu vou trazer esse meu filho para dentro da religião, ele vai crescer aqui dentro. Aí ao contrário do que as pessoas falam e pensam, quando ele crescer, quando ele tiver sua própria vida, o seu próprio raciocínio e pensamento lógico, e ele optar por não ser da minha religião, aí eu não posso mais realmente querer fazer ele ficar dentro daquilo que eu acredito quanto minha fé, minha religião. Aí eu concordo, mas não quanto criança. Todos os estudos voltados às crianças dentro das religiões, eles são muito claros em dizer que o estudo religioso, né, a crença religiosa, seja ela qual for, uma vez colocada para essas crianças, elas crescendo dentro deste ambiente religioso, as formará cidadãos e pessoas de bem, sem sombra de dúvida. Então a segunda questão e é o segundo detalhe nosso. Além de trazermos os nossos filhos para a nossa fé e para a nossa crença, trazer de verdade, eles colocarem a roupa branca, colocarem seu filazinho, seu ojá, seu vestidinho branco, sua saia, sua bata, e tá lá dentro. Além disso, eu estou formando um cidadão de bem, uma pessoa que ela vai ser voltada a uma crença ou uma fé. Mesmo que ela lá nos seus 21 anos de idade fale: papai, mamãe, eu não quero mais isso, eu vou virar outra religião. Não tem problema. Mas ele criou uma consciência de Deus, do nosso Criador, ele criou uma consciência religiosa e ele detém conhecimento sobre uma religião.
mesmo que ele vá optar por outra. Então é muito ao contrário daquilo que as pessoas falam. E esse entendimento, né, inevitavelmente ele tem que passar pelo pai ou pela mãe da casa, pelo sacerdote ou sacerdotisa, babalorixá, yalorixá, enfim. Ele tem que passar por nós. É nós que devemos chamar estes filhos, né, esse pai e essa mãe, e expor esta situação, mostrando para eles que eles têm que trazer os filhos. Os filhos têm que compartilhar desta crença, desta fé, desta religião com ele. Eu acho que é assim, dando este aval, nos mostrando receptivos a estas crianças dentro do nosso axé, dentro da nossa fé, é que nós vamos também fazer com que esses pais tenham mais condições de raciocinar sobre isso. E acima de tudo ter confiança. Então isso é muito importante. A terceira parte, a terceira situação que eu acho importante. Uma vez que se cria essa consciência religiosa para os pais, de que os filhos têm que adentrar nas casas, têm que fazer parte destas casas, têm que crescer com esse conceito religioso, por que não, dentro dessas casas de axé, montarmos escolas religiosas para essas crianças? Por que não montarmos peças teatrais voltadas à religião com essas crianças? Por que não montarmos finais de semana de palestras, de conversas, de brincadeiras, mas sempre voltado à nossa religião, sempre voltado ao conhecimento religioso? E aí sim a gente pode estar falando propriamente dos orixás, nós podemos estar falando propriamente de outras situações dentro da religião, mas acima de tudo trazendo conhecimento para essas crianças, elas crescerem dentro deste conhecimento religioso. Também nos cabe como pais, como mães, como sacerdotes, sacerdotisas, fazer com que isso aconteça. E não importa a quantidade, minha casa tem 20 pessoas, vão ter 2 crianças, não tem problema algum. Aquele lá tem 250 pessoas, vai ter 80 crianças, não tem problema algum. O que nós devemos e precisamos muito é criar a consciência de que essas crianças têm que estar assim dentro daquilo que nos faz bem, da nossa religião, da nossa fé, da nossa crença, do nosso orixá, de Deus, porque outras religiões fazem isso, as outras já fazem isso há muito tempo. E a gente não pode esquecer, quarto item e último, para a gente fechar essa conversa sobre crianças dentro da religião, quarto e último e talvez o mais importante de tudo: essa criança de hoje vai ser o homem de amanhã. Essa criança de hoje vai ser a mulher de amanhã. E se ele não crescer dentro com esta consciência religiosa, ele não será um religioso de matriz africana. E mesmo que ele venha a ser, talvez o conhecimento dele, pelo fato dele vir muito posterior àquilo que ele deveria ter crescido dentro da religião, talvez seja um pensamento distorcido daquilo que realmente é. Porque ele não conviveu lá dentro, ele não cresceu lá dentro. Ele está vindo depois de quase um adulto. E aí se distorce. E aí acontece talvez o que nós vemos hoje acontecendo aí fora. Infelizmente, como existem jovens que realmente cresceram, que realmente fazem parte, que realmente são religiosos de matriz africana, dentro de si próprio mesmo, né? No verdadeiro sentido religioso, existem aqueles que não são, que se dizem ser e só fazem bobagem fora com o nosso nome, o nome da nossa religião. Então fica aqui a dica para você, irmão, irmã, papai, mamãe: temos que trazer as nossas crianças para dentro da nossa fé, sim, da nossa religião. Agora é importante. Temos que trazer agora, quando crianças. Não falar depois, quando eles crescerem, eles vão escolher o caminho. Se eles escolherem estar aqui comigo, eu vou ficar feliz. Não existe isso. Eles têm que estar agora, criança. Quando crescerem, se optarem por outro caminho, aí você realmente não vai deter poder sobre eles, que eles vão ter a opinião própria, o caminho deles a seguir. Mas hoje, você pai, você mãe, tem que se fazer valer pelo seu direito de pai e mãe. Se você vai
para dentro da religião, leve seu filho, faça ele fazer parte dessa religião. Eu acho que assim nós vamos começar a montar uma religião no futuro muito melhor e muito maior. A bênção de todos, muito obrigado, e vamos fazer essas conversas aqui, esse bate-papo, sempre conversando com o Pai Reginaldo aqui. A bênção de todos, muito obrigado, axé, até a próxima.